Oi, gente! Tá começando mais um De Frente com a Aline. Eu queria explicar mais uma vez que... Deixa eu arrumar aqui a câmera, né? Que esses vídeos têm a ver com TI e não têm a ver com TI. Então, eles vão ser bem variados. E como a nossa vida na área de TI acaba dependendo de tudo o que acontece ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas finanças, com tudo. Então eu acho que eu vou falar de tudo aqui. Muitas vezes eu vou estar falando de TI, de coisas relacionadas a TI, mas nesse vídeo eu vou falar de uma coisa pessoal que me marcou muito, foi muito engraçado, foi muito divertido, foi muito estressante, foi muito angustiante, me deu crises de pânico, mas agora eu rio muito disso, porque foi muito divertido. Eu vou estar suando muito aqui, porque para evitar o barulho externo eu tive que fechar as janelas e desligar o ventilador. E também faltou luz, quer dizer, que faltou luz não, queimou a minha lâmpada agora. Então eu tô usando só a luz da lamparina que tá bem na minha cara. Tá bem divertido tudo. Eu só quero mostrar pra vocês a camiseta que eu customizei da Brasil JS, que ficou muito legal. Porque eu não consigo usar camiseta, não dá, me dá muito calor. Então essa aqui eu customizei e eu achei maravilhosa. Só um pouquinho, olha só que legal. Dá pra ver, peraí que eu quase caí. Só um pouquinho, olha só. Tcharam! Always bets in Brasil, JS, JS, whatever. Então tá. Sobre a história que eu quero contar, então, é bem pessoal, tá? Então, quem não quiser saber de coisa pessoal, né, aguarde o próximo vídeo que vai ter mais coisas de TI. Há alguns anos, o meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, tá? É uma doença que não tem cura, só tem tratamentos que mantêm a pessoa viva por mais tempo, atuante na vida, na sociedade por mais tempo, né? Então, foi diagnosticado faz alguns anos. E o que eu pude, enquanto eu pude, e foi por um bom tempo, eu estive cuidando dele enquanto eu trabalhava. Foi a época mais difícil da minha vida, porque era ele com Alzheimer e a minha filha que na época tinha 10 anos, 9, 10 anos. Então era uma briga constante, era um estresse constante. Até que eu consegui um emprego. Na época, na verdade, eu estava desempregada. Eu saí do meu último emprego para me mudar para casa dele, porque eu notei que alguém ia precisar cuidar dele. Então eu saí do meu último emprego, me mudei para casa dele, para cuidar dele. E mesmo sem emprego, só cuidando dele e da minha filha, era um inferno, porque ele não sabia fazer mais nada sozinho, ele se perdia, ele tinha que ter companhia constante, e a minha filha brigava com ele o tempo todo, porque ela também não entendia, ela queria o vô dela de volta, sabe? Ela só queria o vô dela de volta, ela não entendia por que ele estava diferente, por que ele agia diferente com ela. Então, finalmente, no ano passado, finalmente no ano retrasado, estamos em 2020, 19, 18. Em julho de 2018 eu consegui um emprego, e aí, procurando desesperadamente. E já aviso que sim, muitas vezes eu fui negada porque eu era mulher e eu sei disso. Eu sei quando eu sou negada porque eu sou mulher e eu sei quando eu sou negada porque eu não era boa tecnicamente, tá? A gente, quando é mulher, a gente sabe ver isso. Então eu demorei mais de um ano para conseguir um emprego. Consegui em julho de 2018. Aí consegui então, com o meu dinheiro, manter a mim e a Giovana, e com a aposentadoria do meu pai, coloquei ele numa casa de repouso. Sim, dizem que podem me atacar, podem dizer o que quiser, porque tu abandonou teu pai. Não abandonei meu pai. Eu escolhi muito bem a casa de repouso. Eu fui atrás, eu conversei, eu conheci, eu vi como é que era a vida lá. Óbvio que a gente nunca sabe como é que é, né? Deixa eu ver se eu consigo me enquadrar melhor aqui, tá meio difícil. Óbvio que a gente nunca sabe 100% como é que é. Mas eu gostei muito da dona da casa, gostei muito da casa. Ia ser a princípio só ele, porque tinha a casa que era só das mulheres e ela estava criando uma casa para os homens. E ele ia ser o primeiro hóspede. Então ia ser só ele.
na casa, ele e o cuidador ou cuidadora, na verdade cuidador, né? E ela, que ela passava pelas 2 casas e tal. Então, gostei demais de tudo que ela falou, prometeu médico cubano, porque ia ter dentista, porque ia ter isso, ia ter aquilo, show de bola, e era uma quadra da minha casa. Aí coloquei ele lá, com a que dava exatamente a aposentadoria dele. Exatamente, a aposentadoria dele dava para a casa e os remédios dele e ainda a pensão da minha mãe. Minha mãe recebia a pensão dele. Coloquei ele na casa, tudo tranquilo, foi legal, foi muito legal. A gente via visitar o tempo quando a gente quisesse, era o tempo todo a gente ia visitar. A minha filha ia lá, às vezes passava a tarde, era tudo perfeito. Começou a minha vida a andar um pouco melhor. Mesmo assim, eu ainda tava, sabe, tipo, não sai aquilo da tua cabeça tão cedo. É um estresse, assim, que toma conta de ti demais, assim. Então, eu ainda não tinha me libertado de tudo aquilo. Eu tava tentando fazer terapia, tomando remédio pra melhorar, mas eu ainda tava com muito estresse, com muita tensão. Nesse meio tempo, ele foi mudando de casa, foi indo pra casa das mulheres e a gente não tava sabendo. Porque não dava, porque um senhor caiu da escada e deu de cabeça e foi pro HPS, então a gente achou melhor trocar ele de casa. E meu Deus, como assim caiu da escada, sabe? Tipo, tem uma escada na casa e não cuida, uma pessoa subindo e descendo a escada. Começaram a acontecer coisas, sabe? E aí ele foi para essa casa das mulheres, que era a que a gente mais gostava, na verdade, porque era a mais confortável, tinha mais casa de carinha, de casa de vó. Foi pra casa das mulheres lá, tava bem lá, tava tranquilo, mas começou a diminuir as visitas, a gente começou a ter mais regras, não podia ir o tempo todo, tinha que marcar pra visitar. Mas tudo bem, até aí tudo bem, a gente também não tinha todo o tempo do mundo, a gente tinha que trabalhar, eu e minha irmã, né, então tudo bem, tranquilo. A Gil já não podia ir a hora que ela quisesse brincar, mas tudo bem. Até que a gente resolveu colocar minha mãe lá. Então porque minha mãe já tinha problemas há muito, muito, muito tempo, assim, muito tempo. E ela era uma pessoa muito difícil de lidar, então ela já esteve em outras casas, não deu certo, expulsaram ela de todas. A gente ri, mas dá vontade de chorar, não sabe se ri ou se chora, na verdade. Aí a gente resolveu botar minha mãe lá, porque minha mãe via como meu pai estava bem, e se eu quero ir pra lá, meu Deus, é um sonho, eu quero ir pra lá. Então a gente fez um acordo com a dona da casa para diminuir um pouquinho o que ele pagava para poder dar pros dois, e mesmo assim eu e a minha irmã a gente ia ter que colaborar. Mas resolvemos tudo, colocamos ela em dezembro de 2018. Ele tava lá alguns meses, né? Colocamos ela em dezembro. E aí começou a gente ouvir problemas dela cada vez que a gente ia lá. Cada vez que a gente ia lá, ela tava chorando, mas chorando, me tirem daqui, pelo amor de Deus, eles estão me maltratando, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me tirem daqui. E a gente achava que era como sempre era ela, porque ela sempre achou que as pessoas estavam contra ela, sempre, 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 sempre. A gente estava sempre contra ela, todo mundo estava sempre contra ela. Então, pra nós, era aquela mania dela de ter pessoas contra ela. Então ela sempre chorava, sempre chorava, sempre chorava. E a gente, meu Deus, o que a gente faz? Não tem como tirá-la daqui. A gente teria que tirar os dois. E não tem como tirar os dois, porque, tipo, primeiro, meu pai tá perfeito ali. Segundo, a gente teria que achar uma casa que a gente conseguisse fazer o mesmo preço pros dois. Terceiro, a gente assinou pelo meu pai, pela minha mãe, a gente não tinha assinado ainda, que ele teria que ter um aviso prévio, ele teria que dar um aviso prévio quando fosse sair. Então ele teria que ficar um mês a mais. E não teria como a gente pagar um mês numa casa para ela e um mês naquela casa ali para ele. Não tem como. Nossos salários não... Tipo, a conta não batia. E ela começava a chorar muito, chorava muito e reclamava muito. E reclamou até de abuso físico, sabe? Então... E a gente não sabia o que fazer, a gente voltava pra casa, meu Deus, o que a gente faz? Não sei, a gente começou só a achar que ela estava exagerando. Até que um dia, uma das enfermeiras parou e falou com a gente, quando a gente tava só nós, eu, meu pai, minha mãe,
minha filha e a minha irmã, conversando num canto. Tipo, mãe, a gente tem que esperar, não dá pra ser agora, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito, mas não dá pra ser agora, não, a gente não tem o que fazer, a gente vai ter que arranjar dinheiro, não sei o que. E a enfermeira escutou e veio falar com a gente. Disse assim, gurias, tá acontecendo isso. Tipo, a gente viu que tudo que minha mãe falou era verdade. E tá acontecendo tudo isso, só que a mãe de vocês é a única que lembra, porque é a única dessa casa que não tem Alzheimer. Aí a gente ficou assim, puta que pariu. Então ela era a única que lembrava de tudo que acontecia na casa. E ninguém mais lembrava. Os outros idosos que estavam lá não lembravam. E aí ela começou a contar muita coisa, gente. Gurias, tem dias que eles não dão janta. Eles dão um chazinho com bolachinha. Tem dias que eles não sei o que, e aí proíbem não sei o que. E aí deixam as pessoas sujas. E aí, não sei, eu sei que ela falou tanta coisa, eu não lembro. Eu acho que eu bloqueei tudo. Ela falou tanta coisa, e coisas que batiam com tudo que a minha mãe já tinha falado. Com coisas que até meu pai comentava, mas que nos delírios dele, sabe? Então, e a gente pensou, meu Deus, o que a gente faz? A gente ficou chocada, a gente ficou assim, meu Deus, o que a gente faz? Até que ela disse, gurias, o seguinte, eu adoro o pai de vocês e a mãe de vocês. E realmente, ela era a única enfermeira que minha mãe gostava. E, gente, minha mãe não gosta de ninguém. Não gostava de ninguém. E dela, minha mãe gostava. Ela era a única enfermeira que minha mãe gostava. Que minha mãe fazia tudo, que minha mãe queria perto, que minha mãe, sabe? E meu pai também adorava ela. Então ela disse assim, gurias, eu tenho uma casa que eu não tô podendo usar agora, porque ela tá sob reforma e tem pessoas lá, mas eu posso alugar uma casa. Eu posso alugar uma casa, levar os pais de vocês e vocês pagam pra mim o que vocês pagam aqui. Vocês pagam como PJ, então vocês dão só esse dinheiro e eu contrato. Se precisar contratar plantão, contratar outras pessoas, aí é comigo. A gente faz um contrato e a gente leva teus pais. Mas, e aí a gente, tá, que legal, nossa, que maravilha, mas a gente tem que manter meu pai ainda aqui por um mês. Como é que a gente vai fazer? Assim, nessa época, quando houve essa conversa, eles já estavam querendo expulsar minha mãe. A gente estava indo, eu e minha irmã, a gente só estava indo na casa quando a dona da casa não estava, porque a gente sabia que quando ela nos encontrasse, ela ia expulsar minha mãe. E a gente estava tentando adiar isso para decidir o que fazer. Então, durante esse assunto, ela disse, olha, gurias, não vai ter outro jeito, a gente vai ter que tirar os dois daqui no meio da noite. Não tem o que fazer. Porque se vocês vierem aqui falar com ela e acertar com ela vai expulsar a mãe de vocês. E vocês ainda vão ter que ficar aqui pagando pelo pai de vocês o que vocês pagavam antes. Então, e eu não tenho como cuidar da mãe de vocês só com isso que sobrar. Porque minha mãe ganha uma pensão bem menor do meu pai, né? Então não tinha como. Então o único jeito vai ser tirar os dois daqui. Tirar os dois, porque a tua mãe não aguenta mais. A tua mãe não para de chorar, não para de reclamar. E não tá dando. Eu tô vendo o que tá acontecendo e eu não sei o que fazer, porque eu não consigo fazer nada. Então ali surgiu um plano. Surgiu um plano de, então vamos sequestrar os nossos pais. Gente, foi louco aquele dia. Eu não me lembro quanto tempo levou. Eu não sei se ele chegou a levar uma semana, porque a gente já tava desesperada, a gente não aguentava mais. Então a gente resolveu fazer todo um esquema de tirar nossos pais dali numa noite em que ela estivesse de plantão, porque ela teria que estar ali. Não poderia ser outra enfermeira, outra cuidadora, porque senão ia contar pra dona da casa, né? Tinha que ser ela estar ali, só que ela não poderia ir pra tal da casa. Então, teria que fazer ela as coisas ali, mas ela teria que ficar ali até o final do plantão, que é de manhã. Gente, ela alugou a casa, tudo muito rápido, ela conseguiu alugar uma casa, a gente conseguiu a gente fez um grupo no WhatsApp, a gente viu quem é que podia dar o quê, geladeira, fogão, não sei o quê, blá, 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 blá. Quem é que pode estar, conseguimos montar a casa, tá, alugou a casa, a gente leva as coisas pra casa, ai, falta só rebocar isso aqui, reboca, não sei o quê, sei lá, 1 ou 2 semanas foi isso aí. A gente então resolveu, vai ser tal noite. A gente chamou um taxista que a gente confiava muito, e agora a gente não confia mais, porque a gente descobriu uma coisa sobre ele, mas isso é outro assunto.
A gente confiava muito, a gente chamou o taxista, explicou a história para ele e chamou o marido dessa enfermeira, que ele também ia nos ajudar. Então, ela arrumou as coisas deles em 10 minutos. A gente tinha o horário marcado de chegar lá naquela casa e pegar tudo e pegar eles e ir embora. A gente estava antes disso num bar bebendo porque nós estávamos nervosíssimas. Nós estávamos assim a ponto de entrar em pânico. Então a gente estava bebendo e esperando o horário, ali esperando o horário. Quando deu o horário, é agora, vamos lá. A gente foi até lá. O taxista já estava lá, gritando na frente da casa, e aí, vai sair esse sequestro? Não, ele não tinha entendido qual era a gravidade da situação. Aí ela só saiu e disse, cala essa tua boca. Ah, tá. Aí eu sei que de repente minha mãe tava entrando dentro daquele táxi. A gente chegou, já tava tudo acontecendo. Minha mãe entrando dentro daquele táxi sem saber o que estava acontecendo. O meu pai entrando naquele táxi sem saber o que estava acontecendo. O táxi só pegou os dois e levou, junto com um monte de saco de roupa, um monte de coisa, só levou para outra esquina onde estava o marido da enfermeira. Eu não vou tocar em nomes aqui, tá? Melhor. Onde estava o marido dela com o carro esperando. Aí minha mãe trocou de carro, o meu pai não. Eu não me lembro quem ficou em qual carro. Eu acho que eu fiquei no mesmo carro da minha mãe. Trocamos e fizemos tudo e todo mundo nervoso, sem saber o que fazer. E aí foi uma cuidadora junto, uma outra aqui também, eles gostavam muito. Começamos a andar e a minha mãe, o que tá acontecendo, para onde nós estamos indo? Porque a minha mãe sofreu a vida inteira, assim, ó, sofreu a vida inteira, muito. Eu disse, mãe, tu tá indo pra tua nova casa, tu tá saindo daqui, tu tá indo embora daqui, tu tá indo pra uma casa que vai ser tua, vai ser tu, vai ser o pai, vai ser essas duas cuidadoras e vocês vão morar lá, só vocês, elas, os cachorros delas e vocês vão ter uma vida linda, vai ter pátio, vai ter tudo. E minha mãe começou a chorar. E aí eu comecei a entrar em pânico, porque o motorista andava rápido demais e a gente tava na freeway e a minha mãe chorando de felicidade, eu entrando em pânico. E a gente indo e eu não sabia se eu chorava, se eu não chorava e eu não conseguia pensar. Eu sei que chegamos na casa e quando a gente chegou na casa, a gente respirou. Acho que foi a primeira vez em semanas que a gente respirou. Tinha uma casa inteira pra arrumar, uma bagunça, uma casa inteira pra arrumar. A gente deu um jeito rapidinho ali só pra eles dormirem e a gente conseguiu respirar. Então meus pais foram para essa casa. Eu não posso dizer que viveram felizes para sempre, porque a minha mãe faleceu, mas isso é outra história que dói, mas vai ser depois. Eu vou fazer outro vídeo depois sobre meu ano passado e vai entrar essa história e eu não vou chorar agora porque eu vou chorar depois. Então meu pai tá lá, aquela casa é muito maravilhosa, ela cuida muito bem dele e de qualquer velhinho que chegar lá. Ela cuida bem dele, cuida de qualquer velhinho, cuida dos cachorros, cuida, sabe, que tem comida, é casa de vó, assim, é maravilhoso, sabe, tem foto dele todo dia lendo o livrinho, a casa é dele já, ele toma conta da casa. Então, o que eu quis contar foi sobre esse sequestro que a gente fez, que foi muito legal e ao mesmo tempo muito apavorante, ao mesmo tempo muito tenso e ao mesmo tempo, tipo, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz. E foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, porque eu fiz pelos meus pais, que até muito tempo atrás, assim, a gente não sabe bem como nossos pais viveram, nasceram, cresceram e sofreram, a gente não sabe muito bem, então a gente nem sempre dá tanto valor ou trata bem, e essa foi uma coisa que eu e a minha irmã e a minha filha, a gente pôde fazer por eles, que assim, ela não tem explicação, sabe? Então eu quis vir repartir isso com vocês, que foi uma coisa que me marcou muito, muita gente não sabe, né, e muita gente, nossa, assim, então eu preciso acabar esse vídeo, porque já vai fazer 20 minutos de vídeo, gente, assim, 20 minutos de vídeo, mas foi uma história muito interessante, que eu precisava repartir, e eu espero que eu não seja processada, eu espero que não aconteça nada comigo por causa desse vídeo, porque eu vou compartilhar em todas as redes sociais, não quero nem saber, me defendam, tá, se tiver um advogada aí que, tipo, vou te defender, vem, fala comigo, me defende. Se tiver gente que já aconteceu coisa parecida, se tiver gente que quiser dica, quiser conversar sobre isso, meu pai precisa ir, minha mãe precisa ir pra um lugar, não sei o que, se for em Porto Alegre eu tenho que indicar. Eu indico essa mulher porque ela caiu do céu, ela é uma anja na terra. Eu indico, eu dou o Facebook dela. Ela é maravilhosa, assim, ó,
Eu confio nela, assim, cegamente, tá? Então comentem tudo que vocês quiserem aí, tipo, sobre isso, porque... Nossa, agora eu tô até empolgada. Eu vou divulgar o Facebook dela mais ainda agora. Porque ela é maravilhosa e ela fez todo esse nosso sequestro relâmpago maravilhoso. Então, gente, é isso. Eu precisava contar isso. Eu tô até mais feliz e mais tranquila porque eu vou dividir com o mundo inteiro essa história agora. Pelo que eu pude fazer pelos meus pais. Meu pai ainda tá com Alzheimer, óbvio, né? Mas ela conseguiu levar ele num médico bom do SUS, que conseguiu parar, conseguiu estacionar. Tá certo que ele não lembra de muita gente, parou assim, ele... Nas cabeças dele já deteriorou bastante, óbvio, mas estacionou, entendeu? Ele consegue, do mesmo jeito que ele tava no passado, ele tá agora. Ele ainda tá aprendendo coisas, tem coisinhas que ele consegue aprender de novo, sabe? Então ele estacionou de um jeito que tá legal, ele tá vivendo bem, não tá precisando de ajuda, muita ajuda física, a não ser tomar banho, porque ele não quer tomar banho, mas isso é um detalhe, né? Então aos sábados ele toma banho, né? Todo sábado ele já é sagrado de tomar banho. Tá bem, a gente visita ele, eu quero que ele venha aqui, porque ele morava aqui comigo e eu quero que ele lembre, só que a gente tá meio difícil de coordenar as visitas, é mais fácil a gente ir lá, né? Mas quer dizer que ele tá bem. Ele adoraria visita, se parentes, amigos estiverem vendo esse vídeo, quiserem visitar ele. Gente, ele vai adorar, ele vai adorar. Vão visitar porque ele vai adorar. Ele vai lembrar ou não vai lembrar. Talvez ele lembre do rosto, mas não do nome. Mas ele vai adorar, então, por favor, vão visitar ele. E é isso, pessoal. Não teve a ver com TI esse vídeo, quer dizer, teve, né? Teve um pouquinho de JS aqui. Mas eu precisava contar isso, até porque tem muito a ver com uma merda que eu passei por vários anos de não conseguir emprego. Eu fiquei desempregada e não consegui emprego, e eu precisava de emprego para poder botar ele numa casa, e eu não conseguia emprego porque eu era mulher, porque eu tinha filha, porque eu não tinha tanta cabeça na época para ficar fazendo testes longos. Gente, pelo amor de Deus, empresas, não deem testes longos para as pessoas fazerem. É horrível, é traumatizante. Então é isso que eu precisava falar, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário. O comentário é legal, gente. É muito legal comentar nos vídeos das pessoas, porque as pessoas se sentem mais acolhidas, sabe? Ainda mais quando é um assunto tão forte como esse, tá? Então já faz 23 minutos desse vídeo, acho que o vídeo tá ficando longo. Então eu vou indo lá, depois vai ter mais vídeos e tem mais coisas que eu quero falar com vocês. Então, até a próxima.